A maioria das pessoas não quebra a própria disciplina nas decisões difíceis, ela quebra nas pequenas. Não é quando surge um grande desafio que tudo desanda, é quando aparece algo simples demais para parecer importante. É aí que começa o desvio quase invisível que, repetido ao longo dos dias, muda completamente a direção de uma vida. Observe a sua própria rotina com honestidade. Você não deixou de fazer algo porque era impossível. Você deixou porque parecia adiável, porque dava para fazer depois, porque hoje não faz tanta diferença. E é exatamente nesse tipo de pensamento que a constância se perde. Não existe um momento dramático em que alguém decide abandonar aquilo que queria construir. O que existe é uma sequência silenciosa de concessões pequenas, justificáveis, quase sempre acompanhadas de uma sensação de que nada realmente grave aconteceu. Só que aconteceu, porque disciplina não se rompe com um grito, ela se dissolve em sussurros. O problema é que fomos ensinados a imaginar disciplina como algo intenso, quase heróico, como se fosse uma força que aparece quando estamos extremamente motivados. Mas a realidade é o oposto disso. A disciplina que realmente transforma alguém é discreta, previsível, até um pouco entediante. Ela não depende de ânimo, não depende de inspiração, não depende de você estar no clima. Ela depende de uma decisão anterior que elimina a necessidade de decidir de novo. E é justamente isso que a maioria das pessoas nunca constrói. Elas continuam debatendo internamente todos os dias sobre coisas que já deveriam estar resolvidas. Levantar ou não levantar, fazer ou não fazer, começar agora ou esperar mais um pouco. Cada um desses pequenos debates consome energia. Cada negociação interna enfraquece a identidade de quem você está tentando se tornar. Porque toda vez que você transforma o básico em escolha, o básico vira opcional. E o que é opcional não se sustenta no longo prazo. É por isso que tanta gente vive em ciclos de intensidade seguidos de abandono. Dias muito produtivos que parecem promissores, seguidos por períodos de completa descontinuidade. Não é falta de capacidade, não é falta de entendimento, é excesso de decisão. A pessoa tenta vencer a vida no esforço, quando deveria estar organizando o comportamento para não precisar de esforço o tempo todo. Existe uma diferença enorme entre fazer algo porque você quer e fazer algo porque aquilo já faz parte de quem você é. Quando algo vira identidade, você não discute mais, você simplesmente executa. E aqui está uma inversão importante que quase ninguém percebe. Disciplina não serve para te forçar a fazer mais coisas. Ela serve para você parar de discutir com aquilo que já decidiu que importa. A função dela não é adicionar peso, é remover atrito. Uma vida disciplinada não é uma vida mais dura, é uma vida com menos ruído interno. A intensidade é sedutora, porque ela dá a impressão de transformação imediata, mas ela quase nunca permanece. O que permanece é aquilo que cabe dentro de dias comuns, aquilo que não depende de um estado emocional específico, aquilo que continua acontecendo mesmo quando você está cansado, distraído ou sem vontade. O erro não está em buscar evolução, o erro está em tentar construir essa evolução em momentos extraordinários, em vez de incorporá-la aos momentos banais que realmente formam a maior parte da existência. A vida não é feita de eventos marcantes, ela é feita de repetições. E quem aprende a organizar essas repetições constrói algo sólido sem precisar de grandes demonstrações de força. O curioso é que, visto de fora, isso quase não parece disciplina. Parece apenas alguém fazendo o que precisa ser feito, de forma simples, sem drama, sem anúncio, sem começar e parar o tempo todo. Mas é exatamente essa ausência de drama que sustenta tudo. Porque quando você para de tratar o básico como um desafio, ele deixa de ser pesado. Quando você para de esperar motivação, você descobre que a ação pode acontecer mesmo sem ela. E quando isso acontece, algo muda silenciosamente. Você começa a confiar mais em si mesmo. Não porque está fazendo coisas impressionantes, mas porque está mantendo aquilo que prometeu manter. Essa confiança não nasce de resultados grandiosos, ela nasce da repetição cumprida, do pequeno acordo que você faz consigo mesmo e honra de novo, até que aquilo deixe de parecer esforço e passe a parecer natural. É assim que a disciplina verdadeira funciona, não como uma explosão de energia, mas como uma estabilidade construída.
não como intensidade emocional, mas como continuidade prática. E talvez o ponto mais importante seja entender que isso não exige que você mude toda a sua vida de uma vez. Exige apenas que você pare de abandonar o que já sabe que é essencial. Antes de pensar em melhorar, em evoluir ou em acelerar, existe uma pergunta mais simples e mais poderosa. Uma pergunta que quase ninguém faz com sinceridade. O que exatamente não deveria mais ser negociável? Porque enquanto tudo continua aberto à decisão do momento, nada realmente se estabelece. Mas quando algo deixa de ser debatido e passa a ser apenas feito, você dá o primeiro passo para sair do ciclo de tentativa e entrar no território de construção real. E é nesse ponto silencioso, quase imperceptível, que uma mudança começa a acontecer. Não do lado de fora, mas na forma como você conduz o seu próprio cotidiano. Depois que você entende que o problema não está na falta de força, mas na maneira como transforma o essencial em algo negociável, começa a surgir uma pergunta inevitável. Como parar esse ciclo? Como sair dessa lógica de recomeçar sempre, de depender do humor, de sentir que está constantemente tentando voltar para um lugar onde nunca permanece? A resposta não está em adicionar mais esforço, nem em criar uma versão mais exigente de si mesmo. Ela está em reduzir. Reduzir até que reste apenas aquilo que realmente sustenta a continuidade. Porque disciplina não cresce quando você tenta fazer mais. Ela cresce quando você decide o que não vai mais deixar de fazer. Existe uma tendência muito forte de imaginar que mudança exige expansão, quando na verdade quase sempre exige corte. Cortar o excesso de expectativa, cortar o plano grandioso, cortar a ideia de que cada dia precisa ser excepcional. O que constrói constância é o mínimo executável, aquilo que continua possível mesmo nos dias ruins, mesmo quando nada parece colaborar, mesmo quando a vontade simplesmente não aparece. Se uma ação só acontece quando você está bem, ela não é parte da sua estrutura. Ela ainda depende de condições. E tudo que depende de condições oscila. A pergunta muda completamente quando você deixa de pensar o que eu deveria fazer para melhorar e começa a perguntar qual é o menor comportamento que eu posso repetir sem falhar. Essa pergunta parece pequena demais, mas ela muda o foco da ambição para a permanência, e permanência é o que transforma. Pense em algo que você já tentou várias vezes manter. Provavelmente você tentou começar de forma intensa, tentando compensar o tempo perdido, tentando provar para si mesmo que agora seria diferente. Só que intensidade cobra um preço alto. Ela exige energia constante. E energia emocional não é constante. O resultado é previsível. Você começa forte, depois reduz, depois pausa, depois recomeça, e cada recomeço vem acompanhado de uma sensação de frustração que mina ainda mais a confiança. O que quase ninguém percebe é que o problema nunca foi parar, foi começar grande demais. Quando algo é pequeno o suficiente para caber em qualquer dia, ele não precisa ser retomado, porque nunca foi abandonado. É assim que se constrói estabilidade, não criando picos, mas eliminando quedas. A constância não impressiona quando vista de perto. Ela parece até simples demais para gerar orgulho imediato, mas é justamente essa simplicidade que permite que ela continue existindo quando o entusiasmo acaba. E é aí que acontece a virada mais profunda. Você deixa de depender de estados emocionais e passa a operar por decisão. Não uma decisão repetida todos os dias, mas uma decisão tomada uma vez e protegida pela repetição. Isso muda completamente a relação com o esforço, porque esforço contínuo cansa, mas comportamento incorporado economiza energia. Você não acorda debatendo se deve fazer aquilo, você já sabe que faz. A mente para de negociar, e quando a mente para de negociar, sobra espaço para viver, trabalhar, resolver problemas reais, em vez de gastar força tentando convencer a si mesmo o tempo todo. Esse é um dos efeitos mais subestimados da disciplina verdadeira. Ela liberta a atenção. Ela não prende você a regras, ela tira o peso das escolhas desnecessárias. E isso começa a aparecer em detalhes do cotidiano. Você percebe que não precisa esperar o momento certo. Você começa mesmo sem clima ideal.
Você conclui o que precisa ser concluído sem transformar isso em um evento emocional. A ação deixa de ser uma batalha e passa a ser apenas parte do dia. Aos poucos, aquilo que antes parecia exigir determinação passa a parecer apenas natural. E é nesse ponto que muita gente se confunde, porque espera sentir algo diferente, alguma sensação de conquista permanente, quando na verdade o sinal de que está funcionando é justamente o oposto. Você não sente mais que está tentando ser disciplinado, você simplesmente está mantendo o que decidiu manter. A mudança não é dramática, ela é silenciosa, mas os efeitos são profundos. A confiança aumenta porque você para de se frustrar consigo mesmo. A ansiedade diminui porque você não está mais acumulando pendências evitadas. O tempo começa a parecer mais organizado, não porque você controla tudo, mas porque parou de se sabotar nas coisas básicas. E isso se reflete em todas as áreas, não como um salto repentino, mas como uma soma de pequenas continuidades que deixam de ser interrompidas. A vida começa a ganhar direção não porque você planejou perfeitamente, mas porque parou de sair do caminho a todo momento. E talvez a maior diferença seja essa. Antes você precisava de motivação para agir. Agora você age e a motivação se torna irrelevante. Você não depende mais dela. Ela até pode aparecer às vezes, mas não é mais o motor. O motor passa a ser o compromisso silencioso com aquilo que você escolheu manter. E esse tipo de compromisso não precisa ser anunciado, não precisa ser mostrado, não precisa ser validado por ninguém. Ele só precisa ser repetido. É assim que a disciplina deixa de ser uma ideia admirada e passa a ser uma prática vivida, não como algo pesado, mas como algo estável, não como intensidade, mas como permanência. Se esse pensamento fez sentido para você, experimente aplicar isso de forma concreta na próxima semana. Não tente mudar tudo. Escolha apenas uma coisa básica que você sabe que não deveria continuar adiando e mantenha, sem discutir, sem ampliar, sem transformar em desafio. Depois, observe o que acontece quando você para de recomeçar e começa simplesmente a continuar. E se você quer aprofundar esse tipo de reflexão, compartilhe aqui nos comentários qual é esse básico que você decidiu não negociar mais, porque isso ajuda outras pessoas a transformar intenção em prática. Aproveite também para se inscrever no canal e deixar o like, porque é isso que permite que esse tipo de conteúdo continue existindo e chegue a mais gente que também está tentando construir uma vida com mais clareza, menos ruído e mais constância.